Cantor Marcos Câmara, Deus abençoe, meu irmão. Paz do Senhor, tudo bem, querido? O Jefferson tá aí, Deus abençoe. Alisson, sou seu fã, viu, Alisson? Camila, Deus abençoe, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Nós vamos falar hoje do segundo nível da oração de Jesus, que é temporização. Prazer é todo meu, Marcos. Você é uma bênção. Ainda que pelas redes sociais, né? Mas é assim mesmo. Deus abençoe, meu irmão. Viu? Nós vamos, meus irmãos, falar aqui Estamos falando sobre os quatro níveis da vida de oração de Jesus. Ontem nós começamos a live, vai ser ou melhor dizendo, foi de ontem até quinta. Se você tem um fã, ele é menos fã que eu. Esse Alisson é uma benção. Então, irmãos, nós começamos ontem, falamos sobre o primeiro nível, que é priorização, precisamos priorizar Deus. Deus abençoe a irmã Maria, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o segundo nível, que é temporização. Pastor, o que é temporização? Eu vou explicar certinho aqui. Nós vamos saber o que é isso, tá? Quem perdeu o primeiro nível da oração de Jesus está salvo do meu IGTV. Depois você vai lá e assiste, compartilha. Se você quiser anotar, fazer anotações para ensinar, melhor ainda, porque é a Bíblia Sagrada e abençoa vidas, tá? Então, queridos, vamos começar, porque as lives são rapidinhas, né? No horário de almoço, muita gente aí separa esse tempinho para ouvir a palavra e estar ao vivo conosco, que é muito bom ter a presença de vocês, tá, meus irmãos? Então vamos lá. O texto que eu vou ler hoje está em Lucas capítulo 6, versículo de número 12, apenas o 12. Lucas capítulo 6. Deixa eu ver quantas pessoas estão aí conosco. A Camila, o Alisson, o Edilson. Deus abençoe, Edilson. Pai do Senhor. A Lidiane, Deus abençoe Lidiane. O Jefferson e a Maria. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12 diz assim, queridos, ó. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Vou ler novamente. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Amados, como já bem falamos, estamos refletindo sobre os 4 níveis da vida de oração de Jesus. Ontem nós falamos sobre o primeiro nível, que é a priorização, Marcos 1,35, Jesus levantando-se pela manhã bem cedo, ou seja, antes de qualquer coisa, a palavra prioridade, do grego prim, da forma latina primos, que quer dizer antes, à frente de, ou seja, precisamos iniciar o dia na presença de Deus, buscando a Deus, conversando com Deus, dialogando com Deus, tendo um contato coerente, poderoso e vivo com o nosso Deus. Essa é a lição que nós aprendemos ontem. Hoje é a lição da temporização. Segundo nível da oração de Jesus, além dele priorizar, começar o dia na presença de Deus, ele não apenas ia à presença e saía logo. Jesus ele demorava na presença de Deus. Por isso é temporização.
A palavra temporização vem de temporizar, e temporizar significa demorar, passar mais tempo. Então veja que o versículo 6, o versículo 12 é o melhor do capítulo 6 de Lucas, ele ensina pelo menos aqui, queridos, 4 lições para a nossa vida. 4 lições. Quantas lições, meus irmãos? 4. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração. Veja, nós temos aqui a oração, nós temos o sacrifício para ir à oração, subiu ao monte. Nós temos o horário da oração, o texto diz à noite. E nós temos a temporização, ou o tempo que ele passou orando. O texto diz, passou a noite em oração a Deus. Então é exatamente nesse ponto, nessa porção desse versículo que nós vamos trabalhar aqui em nome do Senhor Jesus. Vou repetir, nós temos a oração, ele orou, nós temos o sacrifício para cumprir a oração, ele subiu ao monte, isso é sacrifício. Terceiro, nós temos o horário. Quarto, nós temos a demora. Nós vamos ficar, meus irmãos, com duas expressões aqui. Primeiro, o texto disse à noite. E segundo, ele passou a noite. Então veja, meus irmãos, o quanto é interessante isso aqui. Por quê? Porque o texto diz que Jesus subiu ao monte para orar à noite. Note bem, amados, que Jesus ele era um homem que preenchia o tempo com a oração. Veja que o horário aqui é à noite, mas Jesus orava de manhã, à tarde e à noite. Pastor, prova. O texto que eu li ontem, Marcos capítulo 1, versículo 35, o texto diz que ele se levantava de manhã cedo, ainda escuro, para orar. Mateus 14, 23, o texto diz que ele se reservava em lugares ermos ou desertos à tarde e ali orar. E agora nós temos a noite. Então Jesus orava pela manhã, Jesus orava à tarde e Jesus orava à noite. Jesus achava tempo para conversar com Deus pela manhã, para conversar com Deus à tarde e para conversar com Deus à noite. Sabe o que é isso? Isso significa aproveitar o tempo, que já vamos falar bem certinho sobre isso. Salmo 55, verso 17, o salmista disse, de manhã à tarde o meu dia, irei à tua presença e louvarei o teu nome. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é de fato, de verdade, aproveitar o tempo, gastando o tempo, temporização. Lembra de Daniel capítulo 6, versículo 10? Daniel se colocava de joelhos como tinha o costume de fazer, ou seja, ele tinha um costume de estar na presença de Deus pelo menos 3 vezes durante o dia. Então veja que é muito importante estarmos na presença de Deus, constantemente. Isso é uma lição primorosa. Se você analisar o Salmo 113, o verso 3, o Salmo vai dizer assim, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, desde o ocaso, ou seja, o nascimento do dia, ou raiar do sol, até do raiar até o ocaso, ou seja, até a noite. De manhã, se você pegar a versão mensagem, ela vai dizer de manhã até a noite, seja louvado o nome do Senhor. O Salmo 34, verso 1, o que o salmista disse? Em todo tempo te louvarei. Olha, em todo tempo te louvarei. O Salmo 146, o verso 2, o salmista disse, enquanto eu tiver vida, gastarei tempo te adorando, te louvando. Então veja, meus irmãos, que isso é muito importante, passarmos tempo na presença de Deus, demorarmos na presença de Deus. Obviamente, você pode perguntar, quanto tempo devo passar na presença de Deus? Irmãos, isso é muito relativo, exatamente no mundo que vivemos. Mas as pessoas, às vezes, confundem aquele texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, quando Jesus disse, orai, se não me falha a memória, orai sem cessar. Orai sem cessar. Paulo usa em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, é exatamente a mesma expressão que ele usa em Efésios 6, 18, orando em todo o tempo. Então, orai sem cessar é orai
É orar em todo o tempo. E não é necessariamente estar de joelho, porque dentro da Bíblia nós vamos perceber. Preste bem atenção no que eu vou dizer. O que importa não é a posição, mas a dialogação com Deus. Você pode orar deitado, você pode orar correndo, você pode orar de joelhos. Os meus antigos pastores diziam que de joelho é melhor. É verdade, é uma posição de submissão, de rendição, posição. Mas às vezes o joelho está dobrado, mas o coração não está rendido. Você entende isso aqui? Às vezes o joelho está dobrado, mas o coração não está rendido. Então a grandeza da oração não é classificada pela posição, mas pela rendição. Isso é muito importante a gente aprender isso aqui, de gravar isso aqui. Então vamos lá. Então veja que o horário, Jesus orava de manhã, à tarde e à noite. Então nós precisamos separar o tempo, irmãos, de estar gastando na presença de Deus. Quem gasta tempo com Deus não perde o tempo que gastou. Quem gasta tempo com Deus não perde o tempo que gastou. Vou repetir de novo. Quem gasta tempo com Deus não perde o tempo que gastou. Por quê? Porque você estava com o dono do tempo. E isso é muito interessante. Olha essa frase do A.W. Tozer, que eu achei fenomenal. Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa geração mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus profundamente deve dedicar-lhe tempo. Sabe o que é isso? Se você quer de fato e de verdade viver coisas grandes, poderosas, vivas, extraordinárias, magníficas de Deus na sua vida, você precisa entender que você precisa gastar mais tempo com Deus do que com qualquer outra coisa. Eu sei que eu tenho esposa, tenho filhos, tenho uma igreja, tenho estudos, vivo estudando, amo lazer, amo tudo, mas nada pode ser mais prioridade na minha vida, na sua vida, do que Deus. Ele é o centro, ele é a base, ele é o sustentáculo, ele é tudo. Ele é exatamente a nossa vida em todos os aspectos, os aspectos que se pode imaginar. Amém? Então vamos lá, querido. O que é gastar tempo na presença de Deus, que foi o que Jesus fazia? Eu mostrei o texto para vocês, Lucas 6,12. Então, gastar tempo com Deus pelo menos envolve três verdades. Quantas verdades? 3. Primeiro, envolve disciplina. Segundo, envolve disposição. Terceiro, envolve aproveitamento. Primeiro, disciplina. Jesus, ele tinha uma disciplina, irmãos. Disciplina de estar sempre orando. Ele marcava certos lugares e até horários para poder orar. Então isso é muito importante, a gente disciplinar a nossa vida de oração. É muito importante. Sempre marcar um tempo. Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, muito interessante aqui. Eu não sei se dá para você ver. Alguém até me perguntou um dia aqui, pastor, o que é esses papéis aqui, pastor? O que é esses papéis aqui? Esses papéis que eu coloquei aqui é exatamente para lembrar que muita gente conseguiu. Eu também posso conseguir. Você também pode conseguir. Então são frases, irmãos, que me motivam. Treina sua mente para ser melhor possível. Você pode ser melhor do que você é. Aqui, ó. Não esquece, sabedoria se recebe, conhecimento se adquire, inteligência se usa. Tenha a mente de gênio. Então essa frase eu vou disciplinar exatamente para poder avançar. Então isso podemos fazer também na oração. Discipline a sua vida de oração. Monte um roteiro para você orar, entendeu? E estar demorando na presença de Deus. Segundo, disposição. O que é disposição? Isso é o prazer de estar na presença de Deus. Isso é muito interessante, irmãos. Como é bom conversar. Eu gosto demais de conversar com as pessoas, embora seja muito tímido, até para fazer amizades, mas eu gosto demais de conversar. Se abrir, eu entro, meu irmão, e gosto de conversar de verdade mesmo. Mas isso é motivado pela disposição que eu tenho para conversar. Então, exatamente a oração, ela também precisa ser movida pela disposição. Você entendeu? Eu tenho que ter disposição para poder, irmãos, está gastando tempo com Deus. Uma pessoa que não tem atividade, que é desanimada, que é totalmente
sem força, sem ânimo, sem disposição, ela não consegue ter tempo, demorar na presença de Deus. Terceiro, gastar tempo significa aproveitar o tempo. Isso aqui eu acho digno de nota de fato. E de verdade, isso aqui é muito importante, porque gastar tempo significa aproveitar o tempo. Gente, assim, ó, perdi meu tempo, mas com Deus ninguém perde, só ganha. Você entendeu? Com Deus ninguém perde, só ganha. Por isso que eu vou repetir, quem gasta tempo com Deus não perde o tempo que gastou. Então, gastar tempo com Deus significa aproveitamento. Por quê? Porque nós aproveitamos tudo que Deus tem para nós. Então, vamos lá. Olha lá. Efésios capítulo 5, versículo 16, Paulo diz assim, ó, procurando remir o tempo, porque os dias são maus. A palavra remir ali é aproveitar. Então, Paulo diz, os dias estão difíceis. Os dias estão totalmente desconectos da realidade que a gente queria. Então, aproveitem o tempo. A mesma expressão que Paulo usa para remir em Efésios 5,16, ele usa em Colossenses capítulo 4, versículo 5. Ele disse assim, ó, usem aquilo que Deus vos deu com sabedoria. Aí ele diz assim, ó, remindo o tempo. Remindo o tempo, ou seja, aproveitando o tempo. Um dos grandes problemas da nossa cultura evangélica na atualidade é que ela não sabe de fato e de verdade aproveitar a oportunidade que está tendo de adorar, de servir, de buscar, de orar, de crer, de estudar, de avançar. Existem pessoas que chegam no templo sem aquela visão, qual? De aproveitar. Irmãos, chegue adorando. Eu ensino aqui direto, irmãos, venha de casa com a disposição para conversar, para adorar, para buscar, de aproveitar a oportunidade. Foi o que a Marta não fez em Lucas capítulo 10, versículos do 38 ao 42. Jesus chegou na casa dela e da sua irmã Maria. O que o texto diz? Ela ficou atarefada com muitas outras coisas. E o versículo 39 do capítulo 10 de Lucas, Maria estava quedada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra com muita atenção. Marta então critica sua irmã, porque Marta estava fazendo a coisa certa, mas na hora errada. Maria estava fazendo a coisa certa na hora certa. Quando Jesus chega, se deixa tudo por ele, irmãos. Jesus é o nosso centro, irmãos. Deixa tudo. As irmãs que estão aí, a irmã Dina, Deus abençoe, nossa ovelha, é desse jeito. Chegou Jesus, irmão, larga tudo. Porque Jesus é o nosso centro, a nossa prioridade. Aí Jesus vai e diz uma coisa para Marta que eu acho fenomenal, fantástico, melhor do que o da Rede Globo, que está quase falido 1 milhão de vezes. O texto vai dizer assim, ó, Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Sabe o que é isso? Ela escolheu aproveitar o tempo na minha presença. Quem valoriza a presença de Deus, gastando tempo com Ele, no dia da adversidade, vai saber se comportar melhor de quem não aprendeu a temporizar o seu tempo com Deus. Quando Lázaro morreu, irmã das duas, a Marta ficou desesperada, falou com Jesus, sabe, de um tom áspero. A Maria falou as mesmas palavras que a Marta falou, mas com diferença. Como? Ela não falou tete a tete, ela falou lá embaixo, estava nos pés, chorando. Sabe por quê? Porque ela aprendeu que na presença de Deus nós aprendemos coisas absurdas, tremendas e também simples. Porque o nosso Deus, além de ser extraordinário, sobrenatural, sobre-humano, ele também tem a capacidade, pela sua misericórdia, de falar conosco de maneira simples para entendermos os seus propósitos e as suas visões sobre nós, que é muito interessante. Então veja, gastar tempo com Deus significa disciplinar, disposição e aproveitar. E para a gente encerrar, que já são aí, já estamos praticamente na hora, então vamos lá, guarde isso aqui. Por que eu e você precisamos, eu não vou nem usar o termo precisamos, devemos gastar tempo com Deus na oração, como Jesus fez? Porque a oração a Deus, gastando tempo com Deus, ela tem a condição de calibrar a nossa linguagem, a nossa maturidade e a nossa instrumentalidade. Vou repetir. Porque devemos gastar tempo com Deus em oração?
Porque a oração e o tempo que gastamos com Deus tem a capacidade de calibrar a nossa linguagem, a nossa maturidade e a nossa instrumentalidade. A nossa linguagem, isso é convivência. Quanto mais você passa tempo com Deus, você aprende a linguagem de Deus, você aprende a falar como Deus. Entende? Escute, você não aprende a falar igual a Deus, que ninguém fala, mas você aprende a falar como Deus. Lembra da questão da mente? Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Obviamente que a mente de Cristo não será a nossa. Exatamente, Paulo disse que a inteligência que Cristo tem é capaz de passar para nós quando nos rendemos a Ele. Então a oração tem a capacidade de calibrar a nossa linguagem. Irmão, quem gasta tempo com Deus tem uma linguagem diferente. Quando ele fala, ele pode não ter cabidal. Entendeu? Ele pode não ser formado, ele pode não ter tanta inteligência para muitos, mas a linguagem dele é tão diferente, irmãos. Ele fala a linguagem do céu, ele fala a linguagem de Deus, porque é convivência. Irmãos, vou falar uma coisa aqui para você pegar melhor. Eu moro aqui no Paraná faz 3 anos. Os meus filhos, um de 12, vai fazer 13 semana que vem, e o outro de 4, que vai fazer 5 anos, eles não falam mais no nordestino arrastado, como eles falam aqui. Por quê? Porque é convivência. Convivência. Eles mudaram. Né? Eles agora não falam por quê, eles falam por quê. Por causa da convivência. Eu já tô velho, às vezes eu me pego falando também. Por quê? Porque é a convivência, meu irmão. É a convivência. As pessoas às vezes não criticam, flui naturalmente, Jefferson, é verdade, flui naturalmente. As pessoas às vezes criticam, poxa, fulano, não é, irmãos, é a convivência. E outra coisa, quando você está no meio de um lugar que você começa a falar e fala diferente, às vezes você se sente deslocado. Então a sua mente trabalha para você querer ser parecido ou ser igual a eles, para não ficar fora do rol, você entende? Isso aqui é questão de regionalidade. Eu faço o curso de letras e a gente aprende muito sobre isso. Então, da mesma forma com Deus, quanto mais tempo você gasta com Deus, mais a linguagem de Deus você aprende. Mais a linguagem do Deus Todo-Poderoso você aprende. Segundo, quando se gasta tempo com Deus, nós temos a nossa maturidade calibrada. Por que maturidade calibrada? Porque as nossas decisões são precedidas pelas orações. Antes de você tomar atitude de agir, você precisa de fato e de verdade, orar. Quando se gasta tempo com Deus, Deus nos dá a direção para podermos ter atitudes, resolver as coisas, ir além, resolver fazer. Às vezes você falando não resolve. Irmão, escute isso aqui, Deus está falando com alguém. Às vezes você falando não resolve, mas você orando pode ter certeza que vai resolver. Pode não resolver na sua hora, no seu tempo, na sua forma, na sua maneira. Mas a maneira de Deus será a melhor maneira para você, para a sua vida, para a sua família, para seus filhos, para seu esposo, para qualquer situação que você esteja vivenciando. Amém? E terceiro, quando se gasta tempo com Deus, na oração, a oração que gastamos, que temos relacionamento com Deus, tem a capacidade de calibrar a nossa instrumentalidade. Veja só, você vai a Deus. E quando você vai a Deus, você não volta da mesma forma que você foi. Aleluia. Por quê? Porque a presença de Deus te preenche e te leva a lugares que você não imaginaria. Então veja, queridos, quando vamos à presença de Deus, Deus, Ele raia em nós, Ele nos ilumina. Lembra de Moisés no capítulo 34? Subiu ao monte, passou um tempo. Quando desceu, 34:30 de Êxodo, ele desceu com o rosto brilhando. A glória de Deus veio para o rosto de Moisés e o rosto de Moisés resplandeceu a glória de Deus que veio. Está na hora, meus irmãos, está na hora de gastarmos tempo com Deus. E aqui eu finalizo com aquela frase maravilhosa que Deus me tocou há muitos anos e que eu uso ela como todos os dias. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Veja, nós temos a ordem buscai, nós temos o alvo Senhor, nós temos a urgência enquanto há tempo.
Invocai o clamor da busca enquanto ele está perto. A palavra enquanto é um advérbio. É um advérbio de tempo. Então indica um tempo que está passando. Enquanto esse tempo não passa, aproveite, gaste esse tempo. Adote esse relacionamento com Deus. Por isso, ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Vou repetir, irmãos. Ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Guarde isso. Ache um tempo dentro do seu tempo para ter um tempo com o dono do tempo. Não diga que a sua vida é uma correria. Você pode achar um tempo para você estar aproveitando e aprendendo o máximo de Deus na sua vida. Lembre-se, Jesus passava a noite orando. Pastor, não consigo. Se você não consegue passar uma noite, passe pelo menos um tempo. E aqui eu finalizo. Um dia eu ouvi uma palavra que nunca saiu do meu coração. Presbítero Juscelino Gonçalves, na congregação do Vilar, onde eu congreguei 17 anos. Ele pregou uma vez e eu nunca esqueço. Ele disse assim: o crente precisa dar o dízimo a Deus do seu tempo. Escute, irmão. O crente precisa dar a Deus o dízimo do seu tempo. E eu fiquei pensando, o dízimo do tempo, o dízimo do tempo. O dia tem quantas horas? 24 horas. Quanto é o dízimo de 24? 2 horas e 40. Irmãos, quando eu aprendi isso, de lá para cá eu tenho me esforçado para passar no mínimo 2 horas e 40 na presença de Deus. Que seja 40 de manhã, 1 hora à tarde, outra hora à noite, ou que seja muito mais do que o dízimo, que é só 10% da adoração. Da adoração. Irmãos, o importante é que Jesus tinha um nível extraordinário. Ele gastava tempo com Deus. Eu e você precisamos, de fato, de verdade, gastar tempo com Deus. Amém, queridos? Deus abençoe o seu dia, a sua família, a sua vida, onde você trabalha, em todos os aspectos. Que a mão de Deus continue fazendo coisas grandes e maravilhosas na sua vida. Se os irmãos puderem bater aquele print aí, marcar a gente lá no History, tá? Eu serei muito grato pela sua vida, em nome de Jesus. Divulga, irmãos. Vai ficar salvo aí. Compartilha essa palavra e abençoa vidas em nome de Jesus. Amém? Bola para frente. Como diz o ditado, que atrás vem gente. A gente não pode ficar para trás, irmão. Vamos crescer ainda mais para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço, queridos. Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe. Deixa eu ver quem está tanto aqui. Billy, Deus abençoe. Camila, a irmã Dina, Deus abençoe. Lidiane, Jefferson, Marcelo, Maria, Daniel Santana, Adriana, Edilson, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.